palavras de esperança, teu amor, Senhor, e tua graça me alcança. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amados irmãos e irmãs, bom dia. Hoje, sexta-feira, 11 de fevereiro de 2022. Eu sou João Batista e é com muita alegria que venho até você, neste dia, trazer a palavra de esperança. Hoje nós continuamos a reflexão da primeira carta aos Coríntios, só que no capítulo 2, do versículo 6 ao 16. E você já se inscreveu no nosso canal? Na próxima segunda-feira, dia 14, nós completamos um mês de canal Palavra de Esperança no YouTube. Eu louvo muito a Deus porque com a graça de Deus até segunda nós vamos completar os 1000 inscritos. E em comemoração a esses 1000 inscritos, na segunda-feira, eu creio em nome de Jesus, nós vamos trazer aqui no canal Palavra de Esperança o primeiro Café com Esperança. Vai ser um bate-papo com um querido amigo, irmão de caminhada, e vai ser aí uma entrevista. Então eu espero que vocês gostem. Nós vamos preparar nesse final de semana, porque eu estou com muita fé que até segunda-feira nós vamos chegar aos 1000 inscritos. Então aproveita essa sexta-feira para compartilhar, para pedir os seus amigos para se inscreverem, porque na segunda-feira estou prometendo, e chegando aos 1000 inscritos eu vou cumprir, hein? Nós vamos colocar, quando fizer um mês do canal Palavra de Esperança no ar, nós vamos estrear um quadro que será mensal, né? Vai ser uma vez por mês. Nós vamos trazer aqui no canal do YouTube, e esse será exclusivo para quem está no YouTube, né, gente? Porque aí é uma entrevista mais longa, e cada mês eu trarei um convidado especial. Espero que vocês gostem do que vai ser apresentado, que está sendo preparado já com muito carinho. Então, vou deixar todo mundo na expectativa aí. Vamos à luta, né? Vamos chegar aos 1000 inscritos a partir de segunda-feira. Nós vamos estar colocando aqui no canal essa entrevista que será produzida nesse final de semana. Essa oração de todos para que seja algo a mais para evangelizar de uma forma descontraída e muito especial. Espero que vocês gostem. Vamos à leitura. Primeira carta de Coríntios, capítulo 2, de 6 a 16. Olha o tema, inclusive esse tema está na leitura, hein? Fechado em si mesmo, o homem não aceita o que vem do Espírito de Deus. Nossa, isso é muito forte, hein? Se preparem, a leitura de hoje, ela vai mexer com muitos corações, eu tenho certeza. Hoje vocês vão perceber que a minha tradução vai estar um pouquinho diferente, porque como eu hoje estou usando a Bíblia pastoral, eu não estou em mãos aqui aonde eu estou, com a Bíblia Ave Maria, que é a tradução que eu sempre uso, mas é uma leitura de fácil compreensão e eu tenho certeza que todo mundo vai entender. Na realidade, é aos maduros na fé que falamos de uma sabedoria que não foi dada por este mundo, nem pelas autoridades passageiras deste mundo. Ensinamos uma coisa misteriosa e escondida, a sabedoria de Deus, aquela que Ele projetou desde o princípio do mundo para nos levar à sua glória. Nenhuma autoridade do mundo conheceu tal sabedoria, pois se tivessem conhecido, não teriam crucificado o Senhor da glória. Mas como diz a Escritura, o que os olhos não viram, os ouvidos não ouviram e o coração do homem não percebeu, foi isso que Deus preparou para aqueles que o amam. Deus, porém, o revelou a nós pelo Espírito. Pois o Espírito sonda todas as coisas, até mesmo as profundidades de Deus. Quem conhece a fundo a vida íntima do homem é o Espírito do homem que está dentro dele. Da mesma forma, só o Espírito de Deus conhece o que está em Deus. Quanto a nós, não recebemos o Espírito do mundo,
mas o Espírito que vem de Deus para conhecermos os dons da graça de Deus. Para falar desses dons, não usamos a linguagem ensinada pela sabedoria humana, mas a linguagem que o Espírito ensina, falando de realidades espirituais em termos espirituais. Fechado em si mesmo, o homem não aceita o que vem do Espírito de Deus. É uma loucura para ele e não pode compreender, porque são coisas que devem ser avaliadas espiritualmente. Ao contrário, o homem espiritual julga a respeito de tudo e por ninguém é julgado, pois quem conhece o pensamento do Senhor para lhe dar lições? Nós, porém, temos o pensamento de Cristo. Palavra do Senhor, graças a Deus. Fechado em si mesmo, o homem não aceita o que vem do Espírito de Deus. Reze comigo. Senhor Jesus, nesse dia de hoje, eu quero abrir o meu coração, a minha mente e todo o meu ser à ação do Teu Espírito. Porque hoje, ao ouvir essa leitura, eu entendo que se eu fechar em mim mesmo, se eu não quiser acolher aquilo que vem de Deus, eu ficarei na ignorância, eu viverei na escuridão, eu estarei caminhando sem a direção do Teu Espírito Santo. E eu não quero, eu não posso, eu preciso da graça do Teu Espírito sobre a minha vida, para me orientar, para me direcionar, para falar ao meu coração. Por isso, Pai, em nome de Jesus, dai ao meu coração, à minha vida, ao meu ser, o desejo de me abrir à ação poderosa do Teu Espírito Santo, para que, ao ser derramado em minha vida, eu possa acolher as coisas espirituais, aquilo que vem de Ti com amor, com entrega e com desejo de vida eterna. Amém. Queridos irmãos, eu quis rezar antes essa oração, porque a leitura deixou muito claro para nós que se o homem e a mulher estiver fechado em si mesmo, ele não vai aceitar o que vem de Deus. Então, às vezes, muitas pessoas acompanham a palavra de esperança com um coração cheio de dúvidas, um coração querendo compreender as coisas de Deus somente com o espírito humano. E quando nós olhamos somente com a razão, somente com aquilo que é humano, eu não estou pedindo para deixar a razão de lado. Aquilo que é a razão do ser humano tem que estar com muita convicção dentro de nós. Mas esta razão também precisa ser moldada pela graça do Espírito Santo, porque senão nós não compreenderemos as coisas espirituais. E nós vamos voltar naquilo que durante essa semana eu falei, que a carta de São Paulo nos ajudou a refletir. Aí nós vamos entender que a cruz era uma loucura para esse mundo, quando esse mundo olha para a cruz somente sobre a ótica humana e esquece o divino de lado. Esquece que temos um Deus que morreu na cruz para nos salvar. Morreu, mas venceu a morte, venceu a cruz e ressuscitou, e vivo está ao nosso lado. A palavra de hoje começa dizendo, na realidade, é aos maduros de fé que falamos de uma sabedoria que não foi dada por esse mundo, nem pelas autoridades passageiras deste mundo. Por que quando Jesus tinha os 12 anos, que ele se perdeu dos seus pais e ele estava no templo pregando, todos ficavam admirados com aquilo que ele falava, com 12 anos de idade? Porque era algo muito grande, era algo espiritual, era algo que dentro do coração dele era latente, era forte, era visível, e aquilo mexia com as pessoas. Quantas pessoas que eu conheço que são pregadores, que são intercessores, que são servos, independente de ministério, independente de pastoral, que dá gosto de você ouvir, e são pessoas humildes, simples, porque elas falam sobre a ação do Espírito Santo. Então, a forma de compreender uma pessoa que fala sobre a ação do Espírito Santo é abrindo o seu coração à ação do Espírito Santo, porque senão vai ficar difícil. Nesse último final de semana, eu fui convidado por uma escola aqui em nossa cidade a fazer uma palestra motivacional
para os professores, para o retorno das aulas. Eu aceitei com muito carinho, fui muito bem acolhido na escola, com um respeito, uma atenção muito grande de todos os mestres que ali estavam. E no final, uma irmãzinha que ali estava veio dizer: olha, eu não sou muito ligada a essas questões de fé, não, mas o que você disse hoje tocou profundamente, você conseguiu mexer comigo. Aí eu louvei a Deus naquela hora, agradeci a Deus, agradeci a ela pelo carinho, e dentro de mim eu tinha uma certeza: quem fez isso foi o próprio Espírito Santo, eu não seria capaz. Tudo bem que Ele nos capacita para dizer aquilo que o outro necessita ouvir, aquilo que é importante para o outro, mas quem age, quem faz é o próprio Espírito. Se ela sentiu algo, foi porque ela começou a abrir o coração ao agir de Deus. Gente, quando um coração abre, que seja uma pequena brecha para que a luz do Espírito Santo adentre, essa pequena chama de luz que é acesa já fará toda a diferença. Por isso que todos os dias eu e você, cada um de nós, temos que rezar pedindo a graça do Espírito Santo. Paulo continua dizendo: ensinamos uma coisa misteriosa e escondida, a sabedoria de Deus, aquela que Ele projetou desde o princípio do mundo para nos levar à sua glória. Então, o que nos revela essas coisas misteriosas? Quando nós exercitamos um carisma, um dom, quando há uma revelação, nós não estamos falando aqui de adivinhação, não. Estamos falando de quando estamos em um momento de oração ou rezando por alguém e Deus revela algo sobrenatural, algo grandioso na vida daquela pessoa que eu, por exemplo, não tinha nem noção. Isso é coisa humana? Não, isso é o agir do Espírito Santo. E Paulo está dizendo: essas coisas escondidas, essas coisas que não tinham sido reveladas até aqui, elas são reveladas pelo dom de Deus e pela graça do Espírito Santo. E isso só vai ser capaz de compreender, acolher e aceitar aqueles que se abrirem à ação de Deus, à ação do seu Espírito. Por isso, meu irmão, minha irmã, insista, persista e não desista. Vem, Espírito Santo de Deus, dai-me acolhimento à palavra, entendimento da palavra, para que essa palavra, ao cair em meu coração, possa transformar a minha vida, que eu não me feche no meu eu, no meu egoísmo, mas que eu me abra à ação transformadora do teu Espírito. Olha o versículo 8: nenhuma autoridade do mundo conheceu tal sabedoria, pois se estivessem conhecido não teriam crucificado o Senhor da glória. Olha o ponto que Paulo vai tocar aqui agora. Que pena que as autoridades daquele tempo não aceitaram, não acolheram a vontade de Deus, aquilo que Jesus tinha para anunciar e para realizar em todos os corações. Que pena que muitos se fecharam, mas bendita seja a cruz que nos abriu as portas do céu, as portas da eternidade, a salvação, a Jerusalém celeste. Bendito seja a cruz de Cristo que salvou a cada um de nós. Versículo 9: mas como diz a Escritura, essa frase é uma frase já muito conhecida e se não for lida com atenção, a gente às vezes nem compreende a sua riqueza. O que os olhos não viram, os ouvidos não ouviram e o coração do homem não percebeu, foi isso que Deus preparou para aqueles que o amam. O que Deus tem preparado para nós, muitas vezes os nossos olhos da face, da cara, como se diz, no bom mineiro, os olhos da cara não conseguiram ver, os ouvidos não conseguiram compreender e o coração não percebeu. Exatamente é isso que Deus preparou para aqueles que o amam. Aquilo que ainda está escondido no coração de Deus, que somente o Espírito Santo irá revelar, que muitas das vezes não veremos com nossos olhos, não ouviremos com os nossos ouvidos, mas é preciso acolher com o Espírito, é preciso acolher com a alma, é preciso acolher no fundo do coração. Só assim nós vamos compreender
tudo que Deus tem reservado para nós e que a cada instante é revelado para a nossa vida. É assim, irmãos, é com os olhos da fé, é com os ouvidos da fé, é com o coração cheio do Espírito. Somente assim nós iremos acolher, compreender e viver aquilo que Deus tem de forma tão especial para cada um de nós. Deus revelou a nós, revela a nós, manifesta a nós, como diz no finalzinho do versículo 9, somente pela graça do Espírito. Versículo 10: pois o Espírito sonda, perscruta, adentra todas as coisas, até mesmo as profundidades de Deus. Gente, isso aqui é profundo demais. Quem que vai trazer do coração de Deus ao nosso coração as profundidades de Deus, a riqueza de Deus, aquilo que Deus tem revelado para nós? É o Espírito Santo. É somente pela graça do Espírito que nós vamos compreender aquilo que Deus tem reservado para nós. Versículo 11: quem conhece a fundo a vida íntima do homem é o Espírito do homem que está dentro dele. Agora, da mesma forma, só o Espírito de Deus conhece o que está em Deus. Somente pela graça do Espírito Santo, irmãos, para acolhermos aquilo que Deus tem reservado para nós com tanto amor. Quanto a nós, não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que vem de Deus, para conhecermos os dons da graça de Deus. Ou seja, todo aquele que se abre à ação do Espírito Santo de Deus, Deus concede o Espírito Santo para conhecer as profundidades de Deus, para abrir-se aos dons, e esses dons não é para si mesmo, o dom é para o outro, o dom é para a comunidade, o dom é para o serviço. Por isso que nós devemos nos abrir à ação do Espírito Santo e aos seus dons, para nos colocarmos à disposição das almas que ainda não fizeram a experiência do encontro com Deus. Vamos terminando por aqui. No versículo 13 diz: para falar desses dons não usamos a linguagem ensinada pela sabedoria humana, mas a linguagem que o Espírito ensina, falando de realidades espirituais em termos espirituais. Não tem como falar de realidades espirituais usando termos carnais. Eu posso até usar exemplos, mas para falar daquilo que é espiritual, eu preciso falar sobre a ação do Espírito, e quem entende para compreender e colocar em prática precisa também da docilidade da ação do Espírito Santo. Vai se abrindo, meu irmão, a essa ação transformadora, porque somente assim vamos compreender o que Deus tem reservado para nós. E aí sim chegamos ao tema da pregação: fechado em si mesmo, o homem não aceita o que vem do Espírito de Deus. Por isso, querido irmão, querida irmã, peça insistentemente: Espírito Santo, modela-me, transforma, faz do meu coração a morada santa, para que ao acolher a graça do Espírito Santo, a minha vida possa ir sendo transformada. E os últimos versículos dizem: ao contrário, o homem espiritual julga a respeito de tudo e por ninguém é julgado, pois quem conhece o pensamento do Senhor para lhe dar lições? Nós, porém, temos o pensamento de Cristo. Paulo está dizendo assim: não será aqueles que vivem sobre a ação da carne que vão julgar os que vivem sobre a ação do Espírito Santo, até porque nunca irão compreendê-los. Quem fala sobre a ação do Espírito Santo, fala verdadeiramente em nome de Jesus. E aí Paulo termina dizendo: porque temos o pensamento de Cristo. O que é esse pensamento de Cristo? É atitudes semelhantes à de Cristo, é ter a ação do Espírito Santo agindo em nós, e da mesma forma que conduzia o próprio Jesus, o Espírito Santo também irá nos conduzir. Mas é preciso chamá-lo, clamá-lo, implorá-lo e desejá-lo no fundo da alma a todo instante. Quando isso acontece, com certeza a nossa vida é transformada. Por isso, Pai, em nome de Jesus, derrama sobre a minha vida, sobre cada irmão que acompanha a palavra de esperança nesse momento, o Teu Espírito Santo, para que Ele nos dê a graça de sermos homens e mulheres acolhedores às coisas do alto,
aquilo que o Senhor reservou e preservou para nós, para o tempo oportuno, para a hora certa. Dai-nos o teu Espírito Santo e com ele todos os dons e graças para que possamos trabalhar em nós a santidade e levar aos irmãos também a tua palavra, o teu Espírito e, é claro, a tua graça. Obrigado, Senhor, por derramar na minha vida e na vida de cada irmão que reza comigo nesse momento o teu Espírito Santo que nos fortalece, nos transforma e nos santifica. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus abençoe a todos, se inscreva no canal, compartilhe e, claro, lute sempre, meu irmão, para que o Espírito Santo seja presença viva e real na sua vida e no seu coração. Sede santos, como Deus é santo. Até amanhã. Pois só tu tens, Senhor, palavras de esperança.